Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Hoje teremos uma aula de História, Memória e Identidade. Esse material encontra-se no livro que vai ser distribuído pela Prefeitura, chamado Trilhas e Aprendizagens, no módulo 4, Ciências Humanas, e está lá nas páginas 78 e 80, ok? Então, quando vocês quiserem ler o texto na íntegra, vocês acessem aí pelo Trilhas de Aprendizagem. Somos uma construção de tudo o que vivemos, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Nossas vivências e memórias constituem a nossa história. Nossa história diz sobre quem somos. Então, como é montada a nossa história? A nossa história é feita em cima das vivências que nós temos, sobre as memórias que nós construímos durante a nossa vida inteira, ok? Imagine você perder sua memória. Ao perdermos a memória, perdemos os registros de nossas vivências e, consequentemente, perdemos nossa história e identidade. Entenderam isso? Então, se a gente perde a memória, a gente perde a nossa história. Ou seja, não sabemos dizer quem somos. Ok? Na tentativa de recuperar a memória, é natural que familiares e amigos relatem acontecimentos e experiências que vivenciaram junto com você. Então, os amigos e os familiares eles podem, né, usar, por exemplo, né, registros fotográficos, vídeos e objetos pessoais para estimular a sua memória, para que você se lembre dos acontecimentos que, segundo os seus amigos e familiares, foi importante para eles. Acontece que a nossa memória é seletiva, ou seja, ela vai registrar de forma permanente apenas aquilo que é mais importante, marcante e significativo para nós. Ou seja, né, a nossa memória ela é seletiva, ela é subjetiva. Né? Então, o que nós guardamos na nossa memória para montar a nossa identidade, para fazer parte da nossa história, é algo subjetivo. Né? Nós é que vamos escolher. Então, entre uma memória boa e uma memória ruim, a gente vai, né, obviamente, tentar relembrar as boas memórias. Ok? Então, nem tudo que os seus amigos e familiares disserem sobre você pode ser algo significativo para a sua história. Nesse sentido, é possível que aquilo que seus amigos e parentes considerem importantes a ser resgatado em sua memória não necessariamente seria algo importante a ser resgatado para você. Vamos ver um exemplo histórico disso acontecendo? Quando os portugueses invadiram estas terras, que hoje chamamos de Brasil, eles encontraram diversos povos indígenas. Os portugueses chamaram esses povos de bárbaros, ou seja, de atrasados, de não civilizados, ok? É claro que isso representava a visão preconceituosa do europeu. Pouco tempo depois, os portugueses iniciaram, de fato, o processo de colonização dessas terras, escravizando, estuprando, matando a população indígena. Como esses povos não haviam desenvolvido a linguagem escrita, suas vivências e histórias eram registradas pela memória e passadas oralmente de geração a geração. O que acontece com a memória de quem é assassinado? Ou seja, né, eles não têm um registro escrito, fotográfico, nada. Né? Toda a história dessas populações indígenas era passada de uma geração para outra a partir da memória do mais velho, né, ou dos mais velhos. Ok? Uma vez que esses povos eles são mortos, eles desaparecem, toda a história deles desaparece com eles. Muitas memórias e histórias dos povos indígenas foram assassinadas junto com seus corpos. Quem deteve o poder de contar a história que veio depois? Aqueles que permaneceram vivos, os portugueses, colonizadores, detiveram em seu domínio a narrativa histórica dos povos indígenas que aqui viviam, ou seja, os povos indígenas exterminados. Quem contou sobre eles? Né? Os brancos, né, que sobreviveram. Né? Quando vemos que até hoje há pessoas que dizem que o indígena é preguiçoso, atrasado, vagabundo, que não gosta de trabalhar, né? Toda essa imagem preconceituosa que se faz dos povos indígenas hoje tem sua origem na forma como os portugueses registraram essa história e, consequentemente,
em como essa história foi contada e reproduzida ao longo dos séculos, construindo uma identidade distorcida dos povos indígenas no imaginário nacional. Ou seja, como eles não estavam vivos para contar a versão deles, a versão que se conhece, que se estuda, que se tem até hoje, é a versão dos europeus colonizadores. Agora nós iremos fazer uma atividade, ela se divide em duas partes, ok? Para finalizar esta atividade. Agora que você entendeu a importância da preservação da nossa memória e de como é importante termos domínio da nossa própria história e identidade, escolha uma das duas atividades, A ou B, a seguir para realizar de acordo com as suas habilidades e possibilidades. Então, você vai fazer o que você achar mais interessante, que você conseguir fazer melhor. Então, A. Escreva da forma que preferir a sua história de vida, a autobiografia. Você pode começar dizendo o seu nome, o lugar onde você nasceu, quais foram os momentos mais marcantes e significativos em sua trajetória de vida. Alguns alunos já fizeram isso, né, no começo do ano. Os que não fizeram, então, irão fazer. Né? Assim como construir uma linha do tempo de sua vida, anotando as datas e os acontecimentos mais relevantes que você escolher. Você pode fazer isso no caderno, né? Ou, se você quiser, né, digitar e tentar imprimir para mandar para a gente, ok? Obrigado e até a próxima aula.